Estamos de volta com Celso Alves Mariano aqui no Questões Públicas. Celso, uma pesquisa do IBGE levantou aí alguns dados sobre 4 capitais brasileiras. E uma delas apontou um dado bem alarmante, que Curitiba já tem mais carros na frota do que São Paulo. Qual é o impacto dessa frota crescente na cidade? É um impacto bastante severo para a qualidade do trânsito, né? Quando o cidadão está naquele momento de alegria, que conseguiu comprar o seu carro, quem está vendendo só diz assim, parabéns, esse aqui é o seu novo Corsinha, K, Gol, enfim, ó, que maravilha, parabéns. Deveria dizer assim, parabéns, aqui está o seu novo carro, com muita tecnologia, com toda a qualidade da nossa marca e com mais congestionamento. Porque é isso que acontece a cada veículo novo, emplacado, é menos qualidade no trânsito, porque é mais veículo ocupando o espaço urbano. Por isso que comentávamos antes que as soluções de estímulo ao transporte coletivo são tão desejáveis e necessárias. Veja que a maioria dos veículos em circulação, e não é privilégio de Curitiba, em qualquer cidade brasileira, tem apenas uma pessoa ali dentro. Se você olhar do ponto de vista ambiental, digamos que o veículo seja a gasolina, só para pegar o caso mais extremo, né? Aliás, óleo diesel seria ainda mais extremo, mas os veículos de passeio no Brasil não podem ser fabricados com motor diesel. Tem 1 tonelada, no mínimo, de ferro sendo movimentada por um motor a explosão. Bom, então já tem duas críticas pesadas do ponto de vista da engenharia. Por que precisa ser de ferro, que é tão pesado e que daí vai exigir um gasto de combustível só para pôr em movimento? É porque um motor a explosão, cuja eficiência energética é tão baixa, é vergonhosa. É incrível que ainda tenhamos motor a explosão para movimentar a nossa frota. É porque tem toda uma estrutura, uma arquitetura industrial e econômica que quer ainda usufruir desse modelo que foi implementado, mas os motores elétricos seriam muito mais ecológicos, embora ainda muito pesados por causa das baterias. Enfim, tem uma série de fatores técnicos a ser levados em conta, mas do ponto de vista ambiental, esse esforço todo para queimar combustível fóssil não renovável, que a natureza levou bilhões de anos elaborando, né, para a gente utilizar de forma tão pouco eficaz para levar uma pessoa. Então, é um drama à medida que a frota cresce, porque a gente sabe que o trânsito vai ficar um pouco pior hoje do que foi ontem e com certeza amanhã vai piorar ainda mais, porque é muito difícil desacelerar e mudar esse modelo, infelizmente. Ok, vamos falar um pouquinho mais sobre o amanhã, o quadro Perspectivas. Bom, nós já falamos bastante aqui com o Celso sobre o que passou e agora nós vamos saber dele as opiniões e o que está por vir no nosso trânsito. Celso, quais são as perspectivas aí para o trânsito, tanto de Curitiba quanto nacional? Bom, existe uma maneira pessimista e uma maneira otimista de ver. A maneira pessimista é nessa linha, né? A frota está aumentando, nós não estamos fazendo educação para o trânsito, nós nos enganamos no Brasil fazendo campanhas achando que isso é educação e é um erro cruel porque nós estamos comprometendo a qualidade de vida das gerações futuras. Também ainda dentro dessa linha pessimista nós podemos comparar que o jovem japonês morre 11 vezes menos do que o jovem brasileiro no trânsito. Isso numa perspectiva de 10, 20 anos significa o quê? Que nós vamos ter muito menos atividade econômica, muito menos gente produzindo, estudando, formando família no Brasil. Os caminhos da globalização ninguém sabe ao certo também. Na linha pessimista dá para ficar assustado, né? Como que é o nosso futuro se nós estamos matando o nosso jovem por uma causa tão estúpida? Porque morrer de uma doença genética incurável é uma coisa. Agora, uma família que perde um filho atropelado na porta da escola, e nós vivemos num país que mata 3.000 crianças por ano. Exatamente nessas condições. Nós matamos 50.000 brasileiros todos os anos. Isso dá 130 pessoas por dia no trânsito.
Eles não estão morrendo de uma doença incurável. A gente olha para as estatísticas e pensa assim, quantas pessoas morreram no Brasil de H1N1? Uma dúzia? 20? 100? Pois morre 100 todos os dias no trânsito. O lado otimista, para mim, vem da seguinte constatação. Você abriu o programa falando da década de ações, né? A ONU, através da OMS, que é o setor da ONU que está mais afeto à qualidade de vida, e, enfim, longevidade das pessoas, quantas pessoas morrem, quantos nascem, assim por diante. A OMS leu uma experiência nos países europeus, chamada Década de Ações, que terminou agora em 2010, e que conseguiu um milagre de diminuir em 50% o índice de mortes violentas no trânsito. Veja, é um milagre porque, além do número ser muito bacana, né, 50% tem que comemorar, eles já tinham índices bons e conseguiram reduzir em 50%. No Brasil, sendo otimista, que é um país que mata demais, nós somos uma esponja encharcada de água. Qualquer apertãozinho que a gente der vai sair muita água. Nessa analogia, lá na Europa, eles já eram uma esponja quase seca. Eles têm que fazer muita força para ser uma gotinha a mais. Para obter os 50% que eles obtiveram, foi com muito esforço, com muita inteligência, com esforços coordenados. Quer dizer, aqui no Brasil está tão fácil de ajudar a diminuir o índice, porque é tão extravagante, é tão escandaloso, que poucas ações minimamente coordenadas de educação, de verdade, não apenas de faz de conta das campanhas como temos aí, vão dar muito resultado. E eu sou, obviamente, muito otimista com isso, até porque toda a minha experiência profissional nessa área está ligada intimamente à educação e a gente vê pequenos milagres em sala de aula com crianças que, depois de uma dinâmica, um processo de contato de forma, do ponto de vista educacional, pedagogicamente adequado, passa a perceber risco onde antes não via. E a percepção de risco é o segredo da gente participar do trânsito de forma segura. Quer dizer, o que tem de bom aí, o lado otimista, eu queria encerrar dizendo isso, é o seguinte, você não precisa estar tão exposto assim a riscos para utilizar o trânsito. Você não precisa se machucar no trânsito. É possível utilizar o trânsito de forma alegre, saudável, produtiva, até mesmo sem pagar multa. Não precisa cometer infrações para utilizar o trânsito. Eu acho que as pessoas não se dão muito por conta disso, né? A gente fica reclamando da indústria da multa, do radar, da restrição, mas, meu amigo, conforme se cumpra a lei. Ou você pensa que dá para entrar num jogo de futebol e desvirtuar a regra. Ou você espera que num campeonato, para usar a mesma analogia, na final do Campeonato Brasileiro de Futebol, o trio de arbitragem não vai estar lá para garantir o cumprimento da lei. Então, conforme-se, é assim mesmo. Tem lei porque tem gente que não obedece. E daí quem não obedece tem que ser punido, porque senão daí sim você desvirtua o processo. E tem uma parte da sociedade que está organizada nos órgãos de trânsito, nos equipamentos de fiscalização e nos agentes de trânsito. E eles estão lá para fazer isso. Justamente para cuidar da... Para melhorar a qualidade para todos. Preservar a vida, né? Então é isso. Nós estivemos aqui com Celso Alves Mariano, que é especialista multidisciplinar em trânsito, formado pela PUC Paraná. Ele respondeu às perguntas da população, debateu notícias e apontou as perspectivas para o tema trânsito. Eu quero agradecer a tua presença, Celso. Eu que agradeço. Ok. E não perca, no próximo programa nós vamos tratar de um assunto também muito importante. Nós vamos falar sobre anorexia. Até lá.